PMBOK ou metodologia ágil? Qual desses métodos se enquadra melhor para a sua gestão de projetos? Meu nome é Samara Paiva, sócia fundadora da Alavanque e por aqui muito conteúdo sobre gestão, empreendedorismo e inovação. Se você gerencia uma equipe, se você gerencia projetos, se você já atua dentro da área de uma empresa, com certeza você já deve ter ouvido falar sobre gestão de projetos. Mas cada vez mais a gente tem mudado e aperfeiçoado a forma de gestão de projetos em si. Qual que é a metodologia mais adequada? As duas que hoje mais estão presentes no nosso dia a dia são baseadas no PMBOK ou na metodologia ágil. Mas como você deve escolher uma dessas metodologias para o seu negócio, para o seu produto ou para a sua área em que você atua? Para começar, vamos tentar entender então um pouco sobre o PMBOK. O PMBOK ele é um guia que foi desenvolvido pelo PMI. Esse guia ele é um pouco mais estático, um pouco mais detalhado sobre um projeto um pouco maior, que ele tem claro quais as entregas precisam acontecer em que momento. Então a gente trabalha muito no PMBOK a gestão de qualidade, gestão de tempo, gestão de risco, gestão de custo. Além disso, recursos humanos, o escopo, o cronograma, ou seja, ele realmente é um produto mais específico sobre o que vai ser entregue, como vai ser entregue, qual que é o custo, qual que é a qualidade. Ele sabe exatamente quais os momentos dessas etapas. Ele tem etapas claras de planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento do projeto, ou seja, você sabe exatamente o momento em que vai ser entregue cada coisa, os responsáveis por cada coisa, o valor que precisa ser gerado. Ele é um projeto com riscos bem definidos, com os requisitos muito claros e muitas das vezes aqueles projetos que correm maior risco. Então, a gente pensando muito sobre PMBOK, um projeto de construção civil. A gente sabe que dentro de uma gestão de um projeto de engenharia civil, a gente precisa ter detalhes exatos sobre a obra. Ele realmente precisa estar muito bem calculado todas as entregas. E porque a gente sabe exatamente qual vai ser o projeto que vai ser entregue no final. A gente tem o escopo arquitetônico, por exemplo, todos os projetos hidráulicos, elétricos e tudo no início desse projeto e depois a gente tem toda essa execução. Mas a gente sabe qual vai ser a entrega final. Vai ser a entrega, por exemplo, de uma casa, de um prédio. Então ela é uma entrega muito mais detalhada. E a gente precisa monitorar claramente todos os custos, porque geralmente são custos muito altos, são investimentos muito altos e se você não tem essa gestão, você acaba se perdendo nesse projeto e ele acaba realmente extrapolando aquele orçamento. Então, se algo acontece, um risco que pode acontecer nesse projeto, olha quantos riscos envolvem um projeto de engenharia civil. E a gente precisa ter tudo isso muito bem levantado e muito bem desenhado para com que a gente consiga tomar melhores decisões caso um desses riscos aconteçam, ou então para mitigar todos esses riscos. Então, olha só, a necessidade de um planejamento bem claro, para realmente a gente chegar no final e fazer a entrega, por exemplo, de uma casa. Já a metodologia ágil, ela tem escopos muito mais voláteis. Por exemplo, não que necessariamente você só trabalhe com escopos voláteis, com entregas muito voláteis, mas ali você percebe que você tem que ter uma comunicação muito próxima com o cliente e que toda hora, né, o Scrum, né, por exemplo, uma das metodologias ágeis que a gente tem, o objetivo dele é gerar entregas mais constantes e que gerem cada vez mais valor para esse cliente. Ou seja, a cada momento, a microcronograma, por exemplo, eu tenho entregas mais claras, que vai se adequar à realidade desse cliente. Por exemplo, o Scrum ele surgiu do desenvolvimento de softwares. A gente já tem até um vídeo aqui falando sobre exatamente o Scrum, como implementá-lo na prática. Ele surgiu desse desenvolvimento de software, só que quando eu tinha um projeto, como, por exemplo, uma casa, tem um projeto como se fosse uma casa, e aí, só no final eu entregava essa casa, no caso, vamos pensar aí no software, no ERP, esse projeto já não se adequava à realidade do negócio do cliente. Por quê? O negócio toda hora, ele passa por várias mudanças o tempo todo. Ele já mudou o produto, você vendeu o produto, você entrou a equipe, você saiu a equipe, mudou o processo. Então, eu precisava ter um acompanhamento mais próximo com esse cliente para com que as entregas desse software fossem realmente mais assertivas para aquele momento e não necessariamente para daqui a um ano, para daqui a 2 anos. Então, por isso foi criada essa metodologia que gerasse mais valor, pequenos valores ao longo do projeto e se adequassem à realidade daquele cliente. Então, a metodologia ágil, ela já vem com a ideia realmente da experiência do cliente, as pequenas gerações de valor, ou seja, esses requisitos podem mudar a cada momento, né? Porque ele está se adequando à volatilidade, por exemplo, do mercado, do negócio em si. Agora, em questão de praticidade, o PMBOK ele já é mais registro, ele é muito de relatório, ele tem os detalhes. Por quê? Novamente, a gente volta ali para a questão de riscos, para a questão de qualidade. Eu tenho projetos
que envolve um alto valor agregado, né, uma alta entrega. Então eu já tenho relatórios mais claros do que aconteceu, um pouco mais detalhada mesmo sobre as entregas, sobre o que foi feito, os métodos de cálculo. Agora o Scrum ele já vem mais um pouco da simplicidade, da agilidade, né? Então a gente fala da metodologia. Ele vem muito da agilidade daquilo que realmente vai gerar valor para o cliente. Então a gente tem que entender, esse relatório realmente faz sentido para o cliente? Então, muitas das vezes não. Bem, mas qual é o método que eu vou utilizar para implementar dentro do meu negócio, dentro da área que eu atuo? Realmente você precisa entender qual é o tipo de entrega que você precisa fazer. Essa entrega ela vai mudar muito a longo prazo? Realmente, esse exemplo da casa ele é muito comum. A casa demorou 5 anos e no meio, sei lá, do segundo ano, o cliente ele precisou de readaptar, ele já desistiu de fazer aquela varanda lá na porta do quarto e tudo, e ele não quer mais fazer a varanda. Então, ele vai precisar rever o cronograma, fazer um novo projeto e adaptar todo o cronograma do projeto. Ou seja, esse é um exemplo muito claro da necessidade da utilização do PMBOK. Eu preciso saber quais vão ser os novos riscos, quais vão ser os novos custos, muito claramente para conseguir fazer a entrega dessa casa. Quando a gente tem o Scrum, né, quando a gente tem a metodologia ágil, a gente já precisa ter um pouco mais, a gente vai perceber, por exemplo, toda hora, às vezes, pode ser que mude a necessidade desse cliente. E para a identificação da metodologia ágil, você vai tentar perceber algumas coisas como, por exemplo, necessidade de contato constante com o cliente. Às vezes o cliente faz mudanças mais recorrentes. O cliente, talvez, a dor dele que é uma hoje, amanhã é outra. Existem clientes e clientes. Pode ser que eles vão fazer um planejamento e eles querem mudar por ansiedade ou por afobação todo o planejamento. Isso é uma coisa. Agora, a gente realmente tem clientes que, para conseguir atender a demanda dele, você realmente precisa se adequar ao mercado. Então, até mesmo vamos supor na área de consultoria. Quem atua com consultoria sabe exatamente o que isso acontece. Uma coisa que faz sentido aqui, pelo menos aos próximos 6 meses, ela pode ser que ali ela vai precisar de mudanças e ajustes importantes e que você precisa, às vezes, atuar de uma forma um pouco mais rápida e ágil para fazer com que gere valor a médio, a curto, longo prazo para o seu cliente. Então, já é um perfil um pouco mais prático também de como a gente percebe a necessidade da metodologia ágil. Mas o que a gente também pode pensar é que não necessariamente eu posso ter uma coisa sem a outra, eu posso mesclar as duas metodologias. Então, por exemplo, dentro de um próprio projeto de consultoria, eu posso fazer a utilização de cronogramas, de escopo, de metodologia, de relatórios. Isso também acontece, a gente faz muito isso aqui dentro da Alavanque, mas a gente consegue ir adaptando esse projeto também de acordo um pouco com a necessidade do cliente, refazendo uma programação, além de tudo de trabalhar em equipe com a metodologia ágil. Temos então toda a utilização da metodologia de implementação de um projeto. Eu acho que assim, mesmo em um ramo que você precisa diretamente usar mais o PMBOK, eu implementaria também algumas rotinas da metodologia ágil, que são as rotinas de acompanhamento. Então, num projeto de engenharia civil, né, um projeto de uma casa, eu posso ter o escopo, o PMBOK, as práticas do PMBOK, mas eu posso ajustar ali com algumas rotinas do Scrum, da metodologia ágil, onde eu vou ter, olha, essa semana a gente precisa finalizar isso, isso e isso, quais vão ser as entregas da semana, quais são as atualizações, o que deu certo, o que não deu, porque ali você tem uma agilidade em relação à execução desse projeto. Então, eu acho que a metodologia ágil implementada dentro da execução, hoje em dia, ela é fundamental em qualquer área, né? Quer dizer, na maioria das áreas, praticamente, porque a gente percebe a necessidade de adaptação com a equipe. Não necessariamente com o cliente, mas a adaptação da equipe para fazer com que a gente tenha rotinas que verifiquem e qualifiquem se a gente consegue realmente seguir aquele cronograma que foi planejado, talvez até mesmo pelo PMBOK. Então, olha só como é que a gente consegue. Eu acho que esse é um dos melhores mundos mesmo de conseguir implementar as duas rotinas, mas mesmo assim, vale um estudo realmente do seu negócio em si, do que realmente funciona. São cronogramas mais fixos, se são requisitos mais claros, um risco maior, PMBOK, se é uma coisa mais volátil, então eu vou utilizar o Scrum. Então, mas acho que a importância da gestão de projetos em si, para fazer com que um projeto consiga sair do papel, que a gente fala muito disso, às vezes as empresas sentem no dia a dia, a gente fala, mas não consegue tirar do papel, sejam projetos internos, sejam projetos externos. Então, assim, isso faz diferença tanto para a geração de valor interna, né, dos setores,
quanto para a geração de valor, claro, do cliente, que é o foco principal da empresa também. Bem, se você gostou desse conteúdo, se você atua com gestão de projetos, compartilhe esse conteúdo com outra pessoa da sua área também, ou com alguém que atua com gestão de projetos e que precisa identificar como que a gente vai fazer? Se você tem, às vezes, problema com atraso de entregas, se você tem cronogramas que não são seguidos, o que pode estar acontecendo? Você precisa de uma adaptação dessas metodologias de gestão de projetos, uma adaptação do gerente de projetos, uma adaptação da equipe, das rotinas, para aí sim fazer com que esse projeto realmente consiga seguir os requisitos anteriores, ele consiga realmente acompanhar e gerar valor para o cliente dentro de uma das metodologias que você selecionou.